Você sabe acender um charuto para o seu Exu de maneira correta? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano e esse é o canal Tabaco na Umbanda. Sejam muito bem-vindos. Acender charuto. Será que é uma coisa tão difícil assim, quanto algumas pessoas falam? Então, é isso que eu vou te mostrar. Nesse caso aqui eu tenho um charuto premium, né? Charuto de folha inteira. Não é um charuto muito caro, tá? Mas é um charuto bom, charuto que eu fumo sempre, tá? Esse aqui é um Alonso Menendez, tá? É um charutinho nacional, que custa em média 25 a 30 reais, dependendo muito do lugar que você for comprar, que você achar, né? Essa é a média de preço. Isso é um charuto premium, né? Um charuto bom e que não é tão caro comparado aos cubanos. Primeiro, para a gente poder acender o charuto, a gente precisa entender a anatomia dele. A anatomia do charuto é muito simples, para você não cortar, porque assim, como esse é um charuto de folha inteira, se você cortar no lugar errado, ele vai abrir e vai ficar um couve-flor, vai ficar impossível de fumar, tá? Então, o primeiro a entender a anatomia do charuto é a cabeça dele, tá? Vocês conseguem ver? Na cabeça do charuto, ó, ele tem um pedaço que é a ponta dele, tem uma divisão aqui, ó. Conseguem perceber a divisão? Né? Essa é uma divisão que é o acabamento da cabeça, que forma a cabeça, para o corpo do charuto. Então, onde a gente vai cortar? Na metade dessa divisão. Então, a gente vai dividir, né, do meio para cima e vai cortar. Existe outra forma de cortar o charuto? Existem outras formas, tanto com tesoura quanto outros cortadores, tá? No caso aqui eu trouxe só mais um furador, que é o que eu costumo utilizar. Ou o furador que eu utilizo, ou o cortador, né, guilhotina, tá? Né? Na verdade isso aqui o famoso gota, que parece uma gota, né? Mas é uma guilhotina, o formato de uma guilhotina. Então esse é o furador, né? Alguns maçaricos, quando você compra, ele vem com furador, tá? Tem até um pedacinho de um tabaco aqui, tá? Por que o furador é utilizado? Porque assim, alguns charutos, ele tem um fluxo muito solto, né? Esse fluxo vem muito e acaba que sendo meio que para quem fuma charuto, parece um canudo quando você está puxando assim, ele vem muito ar e não te entrega o que você quer, que é aquela concentração de sabores na fumaça, tá? Então, quando você pega um charuto e você suspeita que ele está com fluxo solto, você vai tocando nele, né? Você vai vendo que ele está um pouco macio, né? Na verdade, isso não é uma regra, tá? Mas assim, geralmente charutos off-cubas, que todo charuto que é feito fora de Cuba é chamado de off-Cuba. Os nacionais, eles não são chamados de off-Cuba no Brasil, né? Mas lá fora eles também são chamados de off-Cuba. Os nossos são chamados de nacionais mesmo, tá? Então assim, geralmente os nacionais, ele não tem um fluxo tão preso quanto um charuto cubano, que é mais comum, um fluxo um pouco mais preso. E o charuto off-Cuba, ele tem um fluxo um pouco mais solto, fumaça mais abundante, né? O americano gosta daquela fumaceira, quando você vai fumando e sai muita fumaça. O nacional, ele é meio que no meio termo ali, ele está na metade, ele não é fluxo muito preso, não é fluxo muito solto. Ele está no patamar ali entre os dois, tá? Então, quando você suspeitar ou você comprar um charuto off-Cuba, primeiro fura o charuto, né? Vou mostrar aqui como que eu vou fazer o furo. Antes de você fazer o furo ou de você fazer o corte, tem que lubrificar a ponta do charuto. Para quê? Para poder ajudar a lâmina, tanto do furador quanto do cortador, né? E não rachar a cabeça do charuto e enfim. Então, ó, eu vou colocar sempre no meio. Tá? Sempre no meio.
e eu vou perceber o fluxo dele. Esse, ele tá um pouco preso, tá? Então, no caso dele, você percebeu, não dá para fumar, tá um pouco preso, você vai cortar. Agora, se você cortar e o fluxo estiver muito solto, já era. Então, é importante furar, se você suspeitar que o charuto tem um fluxo muito solto, né, geralmente é off-cuba, e depois você não vai conseguir cortar ele, né? Aliás, se você furar e você perceber que o fluxo está solto demais, você pode cortar, o fluxo vai abrir um pouco mais. Agora, se você cortar, o fluxo estiver muito solto, não vai ter mais o que fazer, você vai ter que fumar desse jeito, tá? Então, lembrando, a ponta do charuto, cabeça do charuto, a gente vai posicionar o cortador e cortar ele. Charuto cortado, perceba a linha, né, que limita, não sei se ele tá, peraí, tá limitando o, deixa eu chegar mais perto aí, não sei se vocês conseguem ver, tá? Tem uma linha que limita, ela vai circundando o charuto, ó. E eu cortei no meio da linha. Aqui o charuto está cortado de maneira correta. Fluxo ideal, né, desse charutinho aqui. E agora a gente vai para o acendimento. Tem o isqueiro e o mais comum, o maçarico, tá bom? Eu gosto sempre de estar utilizando para acender o maçarico. Mas tem gente que gosta de acender no isqueiro, tem gente que gosta de acender no cedro, tem gente que acende na vela se você está no terreiro, tá? Vamos fazer assim, eu vou acender no isqueiro simulando uma vela, tá? Caso você queira acender o seu charuto numa vela. Temos a chama da vela. Quando você for aproximar, você vai fazer isso aqui, ó, girando o charuto na vela, ou no isqueiro, da mesma forma os dois, tá? Fazendo isso daqui. Pode declinar ele, não deixa ele muito perto, né? Não avança muito, ele vai queimar a capa. Então você deixa a ponto da brasa, da temperatura da chama, né? Você vai girando o charuto e tem que ter paciência para acender, mas não pode parar de girar. Se girar, queima de um lado só. E vai fazendo esse sempre movimento circular aqui, ó, sempre rotacionando ele, tá? Para um pouco, dá uma oxigenada, ou ajuda a soprar, assoprando, né? Pode dar um pouco mais de... Tá aceso, tá? Ele fica uma cinza em volta, mas ó... Ele acendeu, tá? Já tá pronto, é só queimar, fazer a reza, fazer o trabalho, tá bom? E vai até a hora que você quiser. Só que assim, no momento que você tá fumando, tá passando lá, tá trabalhando, o charuto ele vai queimando de um lado, do outro, se você segura só de um lado. Geralmente, o charuto, quando ele é bem construído, ele vai queimar, ele vai ter uma queima uniforme, tá? Ele vai queimando uniforme. Então assim, eu utilizo o quê? Ou o isqueiro, você pode utilizar o isqueiro se não tiver o maçarico, ou você pode utilizar o isqueiro ou o maçarico para ir corrigindo, caso ele dê uma desvirtuada ali na queima dele, às vezes queima um pouco mais de um lado ou do outro, tá certo? Eu vou continuar fumando esse charuto aqui, daqui a pouco eu volto e vou mostrar para vocês como que ele vai se comportando, tá? Então, aconteceu dele queimar irregular, né? Como que é queimar irregular? Vocês conseguem perceber, né? Ó, ele não tá uniforme a queima dele. Vendo? Isso é culpa do quê? Da construção do charuto, tá?
Se você continuar fumando ele desse jeito, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar queimando torto e vai ficar muito feio, vai dar até desânimo de fumar. Então, nesse momento, o que a gente faz para tentar salvar o charuto? Eu vou corrigir ele, vamos corrigir ele com isqueiro, tá? Sempre nessa posição, ó. Vou corrigindo ele. Sempre devagar, girando também. Vou corrigir ele também com maçarico para mostrar para vocês. Eu vou tipo corrigindo como se eu estivesse desenhando ele aqui, tá? Para corrigir e trazer essa forma, para trazer o formato dele de volta, para ele ajudar ele, né? Auxiliar ele. Não é o correto, se um charuto bem construído, ele não vai te dar esse trabalho. Alguns lá na frente, eles vão voltar ao normal, mas assim, eu não gosto de arriscar, eu sempre vou corrigindo, né? Para não deixar ele ir por um caminho que eu não vou querer. Tá, então, ó, dei uma corrigida nele, percebe? Corrigi. Aí eu continuo fumando, tá? Aqui eu vou... Se ele for desvirtuando de novo o caminho, eu trago ele de volta pro caminho de novo. Tá, pessoal? E assim, se você tá no centro de Umbanda, você tá no trabalho espiritual e você vê que o charuto, né? Ele tá queimando torto, tá feio, não é espiritual, não é demanda, não é nada, é a construção do charuto mesmo. Tá? Então é importante você estar prestando atenção no seu charuto, como que ele tá, senão daqui a pouco ele tá aparecendo um dedo assim, a cinza dele, né? E ele tá todo torto, começa a queimar. Então dá até desânimo, como eu falei, né? Desanima de você estar queimando seu charuto, fumando seu charuto, né? Tá certo? Se gostou do vídeo, curte e compartilha. Eu vou ficar fumando ele aqui agora um pouco. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo lá nos canais, nos grupos de WhatsApp de Umbanda. Para quem é cambone e quer aprender a acender um charuto, ou tem medo de acender um charuto, se você aprender a acender esse charuto aqui, qualquer charuto você consegue acender. Tá? E aqueles de Umbanda lá que é vendido na casa de Umbanda, que ele já vem furado, é muito mais fácil. Não precisa cortar, é só acender com a vela, com isqueiro, com maçarico, tá certo? Então, essa é a forma que eu costumo acender os meus charutos, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço.